pessoas, tudo bem com vocês? Eu resolvi trazer o caso do Damian Mackenzie na sequência do vídeo do Marco Aurélio, por acreditar que existem muitas coincidências entre esses casos, apesar de que o caso Marco Aurélio, como vocês sabem, é um caso nosso, um caso brasileiro, e o caso Damian Mackenzie é um caso australiano. Porém, eu consigo sim ver coincidências e eu gostaria que vocês também analisassem. Quem ainda não viu o vídeo do Marco Aurélio, veja, tire suas conclusões, deixe suas opiniões, e a mesma coisa com o vídeo do Damian, tá ok? Então é isso e vamos ao caso. Damian Peter Mackenzie nasceu em maio de 1964, na Austrália. Filho da dona de casa Marcia Mackenzie e de Peter Murdoch Mackenzie, Damian tinha 4 irmãos e moravam na cidade de Cobden, a cerca de 200 quilômetros a sudoeste de Melbourne, na Austrália. A família conta que Damian era um garoto normal, como qualquer outro de 10 anos da época. Era bom aluno, comportado, gostava de praticar esportes, estava sempre rodeado por outras crianças e adorava brincar com os amigos, principalmente brincadeiras ao ar livre, pois ele amava a natureza e gostava muito de aventura. E esse foi um dos motivos pelo quais os pais permitiram que ele participasse da YAL, Young Australia League, ou Liga Jovem Australiana, que foi criado com o intuito de incentivar crianças e jovens a praticarem esportes, estarem em meio à natureza, e uma das atividades que eles realizavam eram acampamentos, sempre com a presença de monitores e muito bem supervisionados. Aconteceu que em 1974, entre as atividades da Liga para aquele ano, foi programado para o mês de setembro um novo acampamento de jovens, que seria realizado dessa vez nas montanhas do estado australiano de Victoria, mais precisamente a 4 quilômetros a sudoeste da pequena cidade de Marysville, uma região de natureza exuberante, onde se encontra o rio Archeron, e também onde fica uma das cachoeiras mais altas de Victoria, um local muito procurado pelos turistas. E dessa vez Damian, que já estava com 10 anos, participaria do acampamento, que duraria 5 dias, de 2 a 6 de setembro, e contava com a participação de mais de 40 pessoas, entre crianças e adultos. Então, no dia 2 de setembro, uma segunda-feira, o grupo chegou ao local e montou o acampamento base próximo ao rio Archeron. Como parte da programação, os estudantes fariam trilhas e demais atividades em meio à natureza, porém nada perigoso ou exagerado, até mesmo devido à idade da maioria dos participantes. Mas estava combinado que no terceiro dia, enquanto fariam uma das trilhas, eles aproveitariam para deslocar e montar o acampamento em outro local, mais próximo a uma queda d'água chamada Stevenson Falls. Então, na quarta-feira, dia 4 de setembro de 1974, o grupo, seguindo o roteiro de atividades, iniciou a trilha deslocando o acampamento. Para que pudessem chegar ao destino, as cataratas Stevenson Falls, os participantes atravessaram um trecho sinuoso de 700 metros pelas montanhas, trecho esse que dava acesso ao topo das cataratas, da onde poderiam apreciar uma vista exuberante. Tudo ocorria normalmente, o grupo seguiu a trilha e Damian estava com o grupo. Todos estavam empolgados, as crianças mais ainda, e à medida que se aproximavam da cachoeira, elas ficavam ainda mais eufóricas. Mas, segundo os relatos, aconteceu que em certa altura do caminho, quando já estavam de fato bem próximos do trecho que levava ao topo das cataratas, as crianças estavam no auge da euforia e Damian, apesar de todo o controle e supervisão, resolveu correr um pouco mais à frente do grupo. Dizem que ele tomou uma pequena distância, mas que havia exatamente nesse trecho uma curva. Então ele acabou saindo brevemente da vista dos demais, e quando o restante do grupo chegou na tal curva, não conseguiram mais avistar o garoto. A partir do instante em que Damian entrou na curva, ele não foi mais visto. De imediato, os supervisores iniciaram uma busca na área pelo garoto. Ninguém até então imaginava que fosse algo tão sério, já que era comum a Liga fazer esses passeios com crianças e nunca houve nenhum tipo de problema ou incidente. Então eles imaginaram que Damian poderia ter se escondido, porém não conseguiram localizá-lo.
Todos ficaram apavorados, eles não conseguiam achar uma explicação, até porque falam que foi tudo muito rápido, foi num piscar de olhos, então decidiram interromper o passeio e avisar as autoridades. Quando as autoridades foram notificadas, uma das maiores operações de busca da história australiana foi lançada. Mais de 300 pessoas de várias agências, incluindo polícia, o Esquadrão de Busca e Salvamento, a Federação dos Clubes de Caminhada Vitoriana, Seção de Busca e Resgate, a Comissão Florestal de Victoria, a Cruz Vermelha, Defesa Civil e vários voluntários locais trabalharam nas buscas. Todos os recursos disponíveis foram utilizados, incluindo aviões e cães farejadores. A busca durou quase uma semana, cobriu uma grande parte da área, até mesmo a parte onde os passeios não eram permitidos, inclusive com buscas em terrenos difíceis, com vegetação quase impenetrável e condições climáticas difíceis, com baixas temperaturas e até mesmo neve às vezes, até ser oficialmente cancelada em 8 de setembro de 1974, devido a essas situações. Nenhum vestígio de Damien foi encontrado, e os responsáveis pelas buscas relataram que, por tudo isso que dificultou até mesmo o trabalho deles, tinham poucas esperanças sobre a sobrevivência de Damien. As circunstâncias inexplicáveis, as dúvidas e a falta de vestígios levaram a diversas teorias sobre o que poderia ter acontecido com o garoto. Contam que durante as buscas muitas coisas incompreensíveis aconteceram, como, por exemplo, os cães farejadores que não foram capazes de captar nenhum odor do garoto. Mas os relatos deixam bem claro que não é que eles tenham, em certo momento, captado algo e percorrido até perderem. Dizem que realmente os cães não conseguiram nenhuma leitura do odor de Damien. Ficaram apenas circulando confusos quanto ao que deveriam procurar. De fato, não captaram nada e, por consequência, não levaram a lugar nenhum. Outra coisa estranha é que algumas pegadas atribuídas a Damien foram encontradas, e estas levavam até um lado da cachoeira e depois paravam, repentinamente, como se ele tivesse evaporado ali do local. Essa foi considerada uma pista muito estranha, mas por outro lado, um dos investigadores do caso, chamado Valentin Smith, disse que é um equívoco afirmar com toda certeza que as pegadas são do Damien, porque mais tarde eles ficaram sabendo que algumas crianças acompanharam as buscas exatamente na região onde as pegadas foram achadas, o que não havia sido mencionado anteriormente e que não foi confirmado pelos supervisores do passeio. Mesmo assim, essa divergência põe à prova essa pista. Sobre as teorias do que poderia ter acontecido, a primeira diz que ele simplesmente se perdeu na mata, pois a área em que o grupo estava caminhando é bastante acidentada e cheia de mato grosso e vegetação rasteira, sendo quase impenetrável em alguns locais. Tanto que até mesmo alguns dos próprios componentes das operações de busca falaram que, devido a isso, seria sim possível o garoto estar talvez a poucos metros deles, talvez inconsciente devido a uma queda ou a hipotermia, e não ser notado. Outro ponto muito discutido é que o grupo, em sua maioria, afirmou que ele ficou fora de vista por um breve período de tempo. Mas se assim fosse, como ele poderia ter se afastado tanto do grupo ou da trilha? E por que ele não responderia ao ter seu nome chamado, já que todos afirmam que as buscas começaram imediatamente depois que ele desapareceu? Com base nesse questionamento, surgiu a teoria de que talvez tivesse ocorrido algo com Damien no acampamento. Ele poderia ter se machucado ou acontecido alguma outra coisa e alguém, querendo encobrir, teria forjado um desaparecimento. Porém, essa é uma hipótese pouco provável pelo fato de que haviam quase 40 pessoas no acampamento e todas contam praticamente a mesma história, confirmando que Damien estava realmente na trilha. Além do que, haviam diversas crianças com o grupo, o que dificultaria muito em manter uma mentira de tamanha grandiosidade por muito tempo. Outra hipótese é que ele poderia ter caído em uma ladeira íngreme que levasse ao rio Stevenson, então ele teria se afogado e teria sido levado abaixo pela correnteza. Mas os investigadores não acreditam nessa hipótese devido ao rio ser razoavelmente raso e lento. Outra possibilidade é a dele ter caído em um poço de minas, já que a área anteriormente era usada para a retirada de ouro. E embora todos os poços conhecidos tenham sido preenchidos há muito tempo
Já para impedir que acidentes aconteçam, poderia haver algum outro esquecido ou até mesmo desconhecido e Damian poderia ter caído dentro dele. Mas, como eu já disse, nada foi encontrado. Falam também que Damian poderia ter sido sequestrado, mas não houve absolutamente nenhuma indicação de alguém suspeito na área. Além de que, se fosse esse o caso, o terreno dificultaria muito para que o sequestrador pudesse capturar o garoto e se deslocar com ele. Há também a hipótese dele ter sido morto por algum animal selvagem, mas como já disse, independente da teoria que se acredite, absolutamente nada foi encontrado. Nenhum vestígio do Damian, roupa, sangue, nada. Nem os cães farejadores foram capazes de dar alguma pista. E para finalizar as teorias, levantou-se também a possibilidade de que o garoto poderia ter sido vítima de forças misteriosas que talvez não possamos compreender, ou ainda que ele poderia ter sido abduzido. De acordo com a teoria de abdução, isto teria ocorrido assim que Damian se afastou do grupo e ficou por um instante sozinho. E esse seria o motivo de nada, nem o cheiro do garoto ter sido encontrado. Porém, nesse local não existem relatos de outros desaparecimentos, nem de OVNIs ou algo do tipo que pudesse dar força a essa teoria. Por fim, não se sabe o que aconteceu com Damian Mackenzie. David Paulides é um ex-policial investigador, também um escritor de uma série de livros sobre desaparecimentos estranhos. Em um deles, David relata o caso do desaparecimento do Damian. David cobriu as buscas pelo garoto e define os acontecimentos que presenciou durante as buscas como estranhos. Para David, o desaparecimento de Damian é um enigma muito intrigante, estranho e perturbador que escapa às respostas adequadas. 46 anos se passaram desde que Damian desapareceu. Sua família ainda espera por respostas e, juntamente com amigos e voluntários, continuaram a procurar ao longo dos anos, mas infelizmente nenhum vestígio foi descoberto e Damian continua sendo uma pessoa desaparecida até hoje. E você, conseguiu notar alguma semelhança entre o caso Marco Aurélio e o caso Damian Mackenzie, caso australiano? Deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha desses casos, tá? Não esqueça de assistir o vídeo Marco Aurélio também. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e por hoje é isso. Obrigada a todos, beijinhos, fiquem com Deus.